Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer assim, a gentileza da casa. Tá. A gentileza da casa de estar aqui com vocês, me possibilitando fazer esse estudo. Fico feliz de chegar aqui, é a primeira vez que venho aqui na casa, né? E é uma casa incrivelmente acolhedora, bom tamanho, bom público. É tudo que a gente deseja nesse partilhamento do nosso conhecimento espírita. Eu me lembro que quando a SEAC foi criada, eu estive lá na inauguração, lá na estrada de Palmital, estava lá. E a gente sempre fica feliz quando um novo núcleo divulgador da doutrina espírita ele é criado, porque é um consenso que a multiplicidade das casas, elas não precisam ser enormes, não precisam ser catedrais, mas a multiplicidade das casas de bom tamanho, ela favorece a compreensão, os laços de amizade e ternura que sempre devem imperar entre nós que estamos procurando seguir as lições de Jesus. Dito isto, vamos ao tema da noite, né? Eu quero falar para vocês sobre o compromisso espírita. Podia ser compromisso religioso, compromisso com Deus, com Jesus, com o plano espiritual. É um nome apenas, né? Mas esse estudo ele objetiva a que a gente possa compreender verdadeiramente a que nós nos compromissamos quando abraçamos não só a doutrina espírita, mas qualquer outro segmento religioso. De um modo geral, a falta de compreensão acerca da profundidade do que as religiões nos oferecem faz com que a gente fique meio que automatizado. A gente se limita nossas atitudes ao mero comparecimento dos lugares, nos dias e horas aprazados, né? E a gente pensa que a nossa participação está feita. Claro que as religiões, elas representam a propaganda da obra de Deus. E toda religião é boa, seja ela qual for, desde que pratique a lei de amor, de justiça e caridade. A gente não tem a pretensão de que a nossa querida doutrina espírita é a melhor, a que deve ser seguida, não. Nós acreditamos que toda pessoa que segue os ensinamentos do Cristo, ainda que num segmento diverso do nosso, essa pessoa está no caminho que deve seguir, né? A gente ouve muitas histórias acerca da verdadeira religião, se você não estiver aqui, você não vai ser salvo, mas não é a vertente religiosa que importa tanto assim, mas muito mais o nosso comportamento, né? O nosso proceder diante da vida, diante do dia a dia, de todas as oportunidades que aparecem no nosso caminho, todas elas necessárias exatamente ao nosso aprimoramento espiritual, às nossas necessidades evolutivas. Então, a gente começa com uma questão muito interessante. Quando nós passamos em frente a qualquer instituição religiosa, a gente passa, está escrito lá, igreja de tal, casa espírita, etc. e tal. A gente, aqui tem uma igreja, tem um centro espírita, tem uma casa evangélica, porque está escrito, né? Então a gente toma conhecimento que aquilo existe, está escrito. Então a gente sabe que verdadeiramente está ali. Mas a gente não entra, a gente não procura saber aquilo que está sendo praticado em seu interior. Quem passar por aqui vai ver Sociedade Espírita, Allan Kardec. É uma casa espírita, né? Mas a pessoa segue seu caminho e fica imaginando o que será que tem ali dentro, né? Para alguns, a gente aqui tem um bode na sala decapitado, um alguidar, farofa amarela, champanhe, cigarro, charuto. Para outros, não. Esse pessoal que está aí parece que são todos gente boa. Possivelmente eles estão estudando, estão procurando se aprimorar, né? Outros acham que aqui só tem manifestação espírita. Eu não vou entrar em não, que o espírito lá está toda hora presente lá. Eu não acredito nessas coisas, então não me interessa. Isso é o quê? Falta de conhecimento, né? Eu mesmo fico impressionado, que eu passei diante do caminho para casa, várias igrejas evangélicas lotadas, né? Eu falei, cara, quanta gente, né?
Mas eu não sei o que eles estão falando lá dentro. Eu ouço aquela gritaria, aquela coisa toda, não sei se é alguma coisa que seja produtiva para o nosso conhecimento, se não é, se é uma fixação de ideia, uma interposição de coisas para que tenhamos que necessariamente seguir. Isso tudo significa que nós temos uma falta de conhecimento daquilo que nós vemos, né? A gente não conhece verdadeiramente aquilo que é objeto da nossa visão, né? Então, a gente sabe que ali tem alguma coisa religiosa, algum segmento, mas a gente não conhece, né? Porque saber e conhecer são coisas muito diferentes, né? A gente precisa conhecer a fundo aquilo, até mesmo para poder ter alguma opinião crítica, né, sobre o que se passa dentro de uma instituição religiosa. Então a gente peca por só saber e não procurar se inteirar. E mesmo aqueles que entram, que participam, muitas vezes eles estão lá dentro, mas não conhecem, não aprofundam o seu nível de conhecimento sobre o verdadeiro rumo daquela instituição, né? Muitos de nós têm a prática, eu mesmo eu sou oriundo da Igreja Católica, onde fiquei até meus 23 anos de idade. Então, naquela ocasião, minha mãe me levava à missa, né? E chegava lá na missa, o padre estava de costas para o povo, virado para o altar, e dizia a missa toda em latim. Eu não entendia nada, não sabia latim. Eu estudava latim no colégio, mas claro que não conseguia decodificar toda aquela missa em latim. Então, eu sabia que ele era uma igreja católica, mas não conhecia seus fundamentos, porque me era oferecido numa língua que eu não conhecia, e o padre ficava de costas para o público, porque não podia ficar de costas para o altar. A simbologia da igreja não permitia que isso assim acontecesse. Então, o tempo que eu passei na igreja, eu criei o vínculo, o hábito de estar lá presente assistindo a missa, mas eu não procurei me aprofundar no significado real daquilo, né? Mesmo na doutrina espírita, muitos companheiros vão às palestras, alguns chegam quase que na hora do passe, não procuram aprofundar. A doutrina espírita é muito mais do que a reunião pública, com as palestras e com a aguinha fluidificada, o passe, aquela coisa toda. É uma oportunidade que nós temos de conhecer verdadeiramente, aprofundando o nosso conhecimento através de diversos cursos, através do amplo material literário que a casa oferece a cada um de nós. Mas para que isso aconteça, esse conhecimento ele só se dá pela nossa vontade. Uma característica muito legal da doutrina espírita, que para mim foi uma coisa que me conquistou, é que nós não somos obrigados a isso. A casa não vai te barrar se você chegar aqui e não quiser estudar, não quiser compreender. Porque a doutrina espírita é acolhedora. A doutrina espírita sabe que um dia você, por si mesmo, vai ter essa necessidade de evoluir através do conhecimento. Então, saber e conhecer são passos do nosso compromisso espírita, né? Depois nós temos a nossa intenção e gesto, né? Que são coisas diferentes também. Eu tenho intenção, mas tenho um gesto diferente da minha intenção. Então, eu sei que aqui tem uma casa espírita, eu conheço o movimento espírita, passei a estudar, eu tenho intenção de me melhorar. Mas qual é o gesto que eu faço em relação a isso? Eu efetivamente vou participar desse gesto, porque o nosso íntimo, o nosso interior, é vedado ao conhecimento do outro, a não ser que a gente faça uma confissão. De um modo geral, a gente não tem um condão de saber o que o outro está pensando, o que o outro está sentindo. No plano espiritual, quando desencarnado, se processa de uma maneira diferente. Mas enquanto a gente está aqui, não. Eu posso estar pensando uma barbaridade aqui e fazer uma cara de santo, né? E ninguém vai descobrir, ninguém vai desconfiar. Então, a nossa intenção, ela difere muito do gesto que a gente faz. E um grande exemplo de intenção e gesto, de ter uma intenção boa e um gesto terrível, a gente lembra de Pôncio Pilatos, com Jesus, né? Jesus, quando foi levado a Pilatos, no primeiro momento, Pilatos considerou que
ele era uma pessoa justa e boa, e que não havia nenhuma razão para que ele pudesse ser penalizado de alguma maneira. Ele até encaminha Jesus para Herodes, que do mesmo modo não vê em Jesus alguma coisa que pudesse perturbar Roma. Porque o grande caráter da discussão aí entre Pilatos e Herodes era o quanto de perigo Jesus podia representar para Roma, né? Porque Roma tinha lá os seus negócios com os próceres judeus, né? Explorava os judeus com os impostos, aquela coisa toda. Então era um pessoal submetido a eles. Eles, desde que arrecadassem, não interferiam nas questões religiosas dos judeus, né? Então vivia aquela cumplicidade. Então, Jesus de volta, quando chega realmente o dia do veredito, e ele exorta o povo, mas esse homem é justo, por que quereis sacrificá-lo? A intenção dele era realmente libertar Jesus. Mas, para agradar o povo, né, para manter aquela simbiose com os romanos e judeus, ele opta pelo gesto terrível que foi levar Jesus à crucificação. Então, a intenção dele era boa. Era que Jesus fosse libertado. Mas o gesto que ele produziu foi terrível, né? Então, há uma diferença muito grande entre aquilo que nós tensionamos fazer e o gesto que nós fazemos. Às vezes a gente tem uma diferença com alguém e a gente, não, eu vou lá, vou me reconciliar. Quando chega o ódio, vem até aqui em cima e aí acontece que, das vezes, até a coisa piora ao invés de melhorar. Então, são características muito nossas mesmo, né? E, em razão disso, a gente saber, conhecer, intenção e gesto. E quando a gente consegue perfilar essas condições, a gente está na casa espírita mais ou menos conectado com aquilo que nós devemos nos conectar. E aí a gente tem outras buscas, por exemplo, né? Nós temos que ter obediência e resignação, né? Obediência é o consentimento da razão. A razão nos diz que nós devemos ser obedientes. E a resignação é o consentimento do coração. O coração nos diz que temos que ser resignados. E a maioria de nós não tem um conformismo com as condições de vida que nós enfrentamos aqui nesse planeta. E quando a gente fala em resignação, em aceitação daquilo que a gente passa, daquilo que a gente vive, dos sabores que a gente enfrenta aqui na Terra, que são muito mais marcantes que as alegrias, a gente sabe disso, né? A gente deve ser resignado porque a nossa estada aqui na Terra, os anos de vida que a gente vive aqui na Terra encarnados, elas fazem parte de uma programação que nos foi mostrada antes de reencarnarmos. Olha, Paulo, você vai reencarnar, tem essas possibilidades aqui todas para que você possa evoluir. Na maioria das vezes, nós escolhemos aquela condição, porque lá no plano espiritual, com um olhar mais amplo sobre todo o nosso histórico, a gente percebe que precisa enfrentar alguns dragões para que a gente possa evoluir. Então, a gente acaba aceitando. Em razão do benefício do esquecimento, quando a gente reencarna, a gente não lembra desse nosso compromisso. A gente não lembra propositalmente, para que a gente possa, por nós mesmos, adotar aquela postura que nós devemos adotar. E a gente se revolta por não lembrar disso, a gente se revolta com certas condições. Aí falta a resignação. Porque, na verdade, nós vamos estar com a obediência do coração, aceitando aquilo que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. Então, a gente precisa ter toda essa condição. Saber, conhecer, intenção e gesto, né? Obediência e resignação. Que, por sinal, são as qualidades dos brandos e pacíficos, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os brandos e pacíficos, fala sobre a obediência e sobre a resignação. E diz mais, que os brandos e pacíficos herdarão a terra, né? Esse herdarão a terra significa que aqueles que tiveram essa postura de brandos e pacíficos, os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra, estarão aqui
com a implementação da era de regeneração. A terra que nós herdaremos será essa terra regenerada. Evidentemente, daí a nossa necessidade de seguir toda essa trajetória. Estou querendo derrubar o microfone, não me leve a mão. Perdoem a primeira vez. Então, obrigado, meu irmão. Desculpe te dar esse trabalho. Tá certo. Então a gente precisa cumprir essas condições todas. E temos também uma coisa muito interessante, além de tudo isso, que é o olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? Também faz parte de todo esse compromisso que nós assumimos. Né? A gente sabe que a gente pode avistar uma coisa, mas pode não vê-la completamente. A gente está passando pela rua, a gente enxerga, percebe que tem alguém numa dificuldade, né? Mas passa batido. A gente viu a pessoa, mas não entendeu a necessidade que aquela pessoa passa e não movemos uma palha, um fio para ajudar. Então, foi a vista, né, que passou. Né? Eu gosto de dar o exemplo da minha época de estudante, né? Eu até hoje tenho preguiça de estudar, eu confesso para vocês, não consegui ainda superar essa condição. A vida foi generosa comigo e me possibilitou grandes caminhos, mas estudar sempre foi uma tragédia. Então, estava eu lá na aula, aquela tudo escrito no quadro, eu sabia que estava lá, mas eu estava realmente vendo aquilo que estava lá. A minha vista alcançava, mas pensamento lá, né, completamente divorciado de tudo. E os ouvidos de ouvir. A gente escuta, mas a gente ouve realmente, né? Então, você escuta às vezes um dizer de Jesus, acha, pô, legal, Jesus falou isso, etc. Mas a gente ouviu, entendeu o significado, a ressonância daquilo que foi dito realmente. Isso eu estou falando para vocês porque é uma necessidade nossa, evolutiva, nos aprofundarmos nas coisas, procurarmos entender o que realmente contém aquilo que a gente está vendo ou aquilo que nós estamos ouvindo. Senão a coisa fica burocrática demais. Né? A gente vem e vai embora e não carrega muita bagagem adquirida. Né? Então o ideal é que a gente possa ter realmente toda essa condição. Né? Muito bem. Então, o compromisso é um vínculo de responsabilidade entre o indivíduo e o objeto buscado. Então, o que é que nós buscamos todos aqui? Não é a nossa evolução, a gente não quer cada dia mais procurar a felicidade. Eu acho que a felicidade é uma condição de todos nós. Todos nós aspiramos à felicidade. Mesmo aqueles que ainda persistem em mais erros do que nós, em mais equívocos do que nós, a seu modo, todos procuram a felicidade. Né? Então, se o nosso objetivo é a felicidade, nós precisamos saber o que significa verdadeiramente essa felicidade e traçar a nossa meta, o nosso caminho, para que a gente possa ter esse vínculo entre aquilo que nós queremos alcançar e aquilo que nós podemos produzir para esse atingimento. É uma questão muito pessoal, muito nossa. A doutrina espírita, ela tem um caráter universal, posto que ela pretende que toda a humanidade possa evoluir, nos tornarmos pessoas melhores. A gente sabe que cada ação nossa individual, ela é colaboradora da psicosfera planetária, mudando a destinação do nosso planeta em função do acúmulo de energias positivas que a gente consegue vibrar para o espaço. Né? Então, a doutrina espírita tem um caráter universal, mas ela se dirige individualmente a cada um de nós mesmo. Porque se cada um de nós conseguir fazer as modificações, ter o entendimento, fazer as modificações que nós devemos fazer em busca da paz, do equilíbrio, da felicidade, o mundo vai melhorar muito. Né? A gente nunca deve esperar que o outro faça para que nós façamos. Não. Cada um faz a sua parte. E a união de tudo isso é que forma
um todo, né? A gente lembra do exemplo clássico que é dado aí no meio espírita, de que o deserto de Saara foi, né, composto por pequeninos grãos, né? Cada grão compõe aquele deserto imenso. Um grãozinho só, isolado, pode não ter um significado, mas juntos há uma imensidão. Então a doutrina se destina exatamente que cada um de nós possa dar a sua colaboração ao universo, aprimorando os relacionamentos afetivos, né? O conhecimento da vida. Jesus nos recomenda que o melhor modo de nós evoluirmos é praticar a lei de amor, de justiça e caridade. Amor, justiça e caridade. Amor e caridade são duas coisas assim, bem juntas, bem próximas mesmo, mas ainda incompreensíveis no todo para cada um de nós. Quem de nós aqui conhece verdadeiramente o que é o amor? Alguém pode me dizer qual a extensão do amor? Qual a plenitude do amor? Nós já atingimos esse amor que Jesus recomenda, né? Temos o senso de justiça, conhecemos a justiça, somos justos. Não falo da justiça material, falo da justiça interna que cada um de nós tem. Nós somos verdadeiramente justos na nossa vida, com os nossos próximos, né? Com os nossos desafetos, né? Que também são próximos da gente, né? Somos justos com nossa família, conosco mesmo, né? Então, são critérios difíceis da gente até definir. A definição do amor nesse momento, para cada um de nós aqui, ainda é uma coisa muito abstrata, porque a gente ainda não vivenciou plenamente esse amor que Jesus nos exorta a praticar. É a voz corrente que a forma mais pura de amor que se conhece aqui é o amor da mãe para o filho, né? Que não é absoluto também. Porque quantas mães passam a mão na cabeça do filho, ocultam os delitos que ele pratica? A gente sabe que ama, mas o amor verdadeiro ele pressupõe um critério de justiça, um critério de equidade que a gente ainda não tem. Então, o compromisso com esse entendimento, ele começa com a nossa intelectualização doutrinária pela codificação trazida por Kardec. Então, vamos lá. Vou botar a letrinha muito pequena. O Evangelho nos mostra que a moral e a sabedoria devem caminhar juntas. Obediência não é passividade, nem resignação, é conformação. Muita gente acha que ser obediente a alguma coisa tem uma questão de servilismo, né, que somos passivos, que aceitamos, né, de qualquer maneira, sem maiores indagações. Não é isso. Obediência, como eu falei antes, é o consentimento da razão. Claro que não vamos obedecer qualquer ordem que não tenha sentido, qualquer ordem ilegal, ou que não tenha um mínimo de conteúdo para nos fazer melhorar, né? Então, é óbvio que a gente não está sujeito a esse tipo de obediência pura, total, descabida, sem qualquer tipo de análise. Não. É obediência daquilo que se afigura justo e interessante para a nossa evolução. É uma característica nossa. Como falei, a resignação é o consentimento que o coração nos dá em razão das nossas escolhas antes de nós encarnarmos, né? O obediente deve ter altivez, coragem e determinação. O resignado deve aceitar o sofrimento como decorrente de atos cometidos contra as sábias leis de causa e efeito, mas deve ter a coragem de lutar. A obediência e a resignação são próprias dos brandos e pacíficos. E a gente lembra também da recomendação que nos fala dos caracteres do homem de bem. A vivência das glórias da tecnologia, da ciência, do pensamento e da arte, ou seja, a nossa intelectualização, elas não, por si só, não nos tornaram pessoas melhores, né? A gente sabe que o grande entrave nosso nesse momento é que nós atingimos um patamar intelectual, tecnológico muito grande mesmo, né? Se nós compararmos 100 anos passados, o salto foi
Foi gigantesco, né? Até mesmo pelo advento da informática, as coisas tomaram um rumo que às vezes até eu que vivi antes da internet, né, tomaram um rumo assustador, né? Mas isso não acompanhou a nossa evolução moral. A nossa evolução moral, ela ainda está muito atrasada, né? Eu sempre conversando com meus amigos, eu me refiro não só ao Brasil, é uma opinião minha, isso não é uma afirmativa peremptória, mas eu me refiro aos meus amigos que a América do Sul, ela não é belicosa, né? Nós temos um histórico reduzido de conflitos armados, né? O pessoal até brinca dizendo que precisou de 5 para bater no Paraguai, né? Nas guerras antigamente, e que o general levou um tiro no braço e desmaiou. Quer dizer, é uma piada, né? Mas não temos essa coisa. Mas, em compensação, a falha moral é imensa na América do Sul. A corrupção é desenfreada. A gente observa isso, não só no Brasil, como em outros países. Isso é um atraso moral significativo, em que as pessoas buscam a lei do melhor para si, né? E sempre querendo algum tipo de vantagem. Em outros países, a gente percebe que, moralmente, eles estão mais à frente, né? Mas não tem, em contrapartida, essa energia amorosa que a gente tem, né? Aquele senso de amizade que nós temos. Tem países aí que são extremamente organizados, eu nunca estive lá, mas a gente sabe pelas notícias. Extremamente organizados, mas as relações entre as pessoas são frias, elas carecem desse relacionamento afetivo que aquece a relação. Porque são características marcantes do nosso globo, né? O nosso globo, o estágio moral, evolutivo de cada um de nós, ele varia de região para região. Nós estamos próximos no sentido da nossa renovação moral, mas ainda existem algumas diversidades, né? E já no capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus falava, Kardec na codificação ele fala da aliança da ciência com a religião. Aí a gente vai entender a ciência como um conjunto de mecanismos que nos propiciam melhor saúde, melhor conhecimento tecnológico, melhor conhecimento educativo, né? E a religião, vamos falar do aspecto moral, né? A religião ela tem um aspecto moral forte que ela nos concita a sermos todos homens de bem. Então, o capítulo 1º fala que a ciência e a religião um dia haveriam de caminhar lado a lado e o mundo, então, seria diferente por conta de uma renovação de ideias e de conceitos que nos tornaria muito melhores. Mas não é ainda o que a gente vê, né? Eu me lembro que toda a expectativa de Kardec, quando da edição da codificação, era que a gente desse assim, um passo, né, bem largo em relação à nossa evolução, coisa que verdadeiramente não aconteceu, pela falta do nosso compromisso com aquilo que Jesus nos trouxe. Aí, vou dizer novamente, não se refere só a estarmos todos na casa espírita, mas em qualquer ramo religioso que seja praticante da lei do amor, da justiça e da caridade. Mas exige que o compromisso que a gente tem em relação a isso seja de estudar, de sermos participativos, né? De estarmos todos empenhados em produzir algo de bom, de útil para a coletividade, que com certeza irá refletir em cada um de nós, né? O amor é a resposta da vida para o momento que atravessamos. Torna-se indispensável romper de maneira positiva com as nossas prisões mentais. E é verdade, né? A gente, por questões ligadas ao orgulho, à vaidade, a gente fica aprisionado em muitos pensamentos, né? A gente tem uma dificuldade imensa de perdoar aqueles que a gente reputa como desafetos, né? Temos a dificuldade de estender a mão, né, para aquele que a gente classifica como inimigo, né? E a gente deixa de exercitar uma coisa sublime, que é a nossa redenção moral diante daquele fato que nos magoa. A gente sabe que o perdão
ele é unilateral, uma característica muito nossa e que produz em nós os efeitos de quem compreende verdadeiramente aquele fato que nos causou algum dissabor, alguma dor muito aguda. Né? A gente fala, não, só perdoo ele se ele me perdoar. É um contrassenso, porque o perdão, por ser unilateral, ele é exercido por você e independe da vontade daquela outra pessoa. O que nos impede de verdadeiramente compreender isso é o orgulho e a vaidade, né? De acharmos que fomos vencidos em nosso argumento, naquilo que nós falamos, naquilo de que nós pensamos. Tem um termo muito comum hoje que diz, não vou dar moral para ele, né? As pessoas falam isso. Mas, na verdade, a gente está deixando de dar moral para nós mesmos, como temos esse tipo de compreensão. Né? A nossa preocupação de mudar o mundo não pode abandonar o compromisso da nossa mudança interior. Jesus é o nosso líder insuperável e Kardec o seu codificador. Não temamos aqueles que nada podem fazer ao espírito, embora momentaneamente cerceiem-nos. O nosso espírito, essa unidade que habita o corpo, né? Podemos sofrer danos físicos causados por alguém. Agora, lesões no espírito somos nós mesmos que provocamos. Né? Ninguém pode machucar o seu espírito sem que você haja, sem que você permita, sem que você atue também desfavoravelmente contra você mesmo. Né? Então, precisamos compreender que em cada um de nós habita um espírito e que esse nosso corpo é uma roupa que um dia a gente vai descartar. A minha já está ficando velha, daqui a pouco vou ter que jogar fora e ir embora daqui, porque é uma coisa natural, um processo natural em cada um de nós. Né? Então, precisamos ter realmente essa perspectiva. Né? Então, dentro desse compromisso, a gente fala o compromisso não só com o aspecto da doutrina espírita, o aspecto doutrinário, mas ele também é baseado em outros compromissos da vida. Né? Por exemplo, compromisso com a cultura. Né? Todos nós devemos estudar. Eu confesso que não gosto, mas não estudo. Né? Até para estar aqui hoje, tive que dar uma estudada. Para poder me formar, tive que estudar. Quem sabe, quando eu desencarnar, eu já gosto mais um pouquinho, na próxima existência, eu seja uma pessoa bastante estudiosa. Eu espero. Né? Por enquanto, eu estou fazendo feio. Então, temos que ter cultura com a cultura nossa e daqueles a quem a vida nos confia a guarda. Nossos filhos, nossos irmãos, aqueles a quem nós podemos dar alguma contribuição intelectual, moral. Né? Então, o compromisso com a cultura faz parte do nosso compromisso espírita. Compromisso com o trabalho e o desenvolvimento econômico. Nós temos que trabalhar, todos nós, de uma maneira ou de outra. Né? A lei do trabalho é uma das leis morais. Está no livro dos Espíritos. E quando eu digo trabalho, né, pegar uma picareta, ficar quebrando pedra o dia inteiro, se esvair de suar, ficar com os músculos estourados, e, eu trabalhei a beça. Claro, esse trabalho é importante. Mas o trabalho aqui a gente precisa compreender num contexto. Né? O trabalho físico, né, o trabalho necessário à satisfação das nossas necessidades primárias, né? Comer, beber, pagar aluguel, telefone, luz, água, educar nossos filhos, né? É necessário para a nossa mantença, né? Nada cai do céu à toa. Há aqueles que vêm com a prova da riqueza, é uma prova difícil, né? Mais difícil até talvez que a prova da pobreza, porque você tem dinheiro e o mau uso que você faça dele pode te levar a uma condição espiritual desastrosa. Né? Então, nós temos que ter esse tipo de compromisso, né? De fazer o bom uso das coisas que nós temos. Né? Nada que nos impeça de usar, não há nada que diga que você não pode usufruir das coisas materiais, desde que com bom senso, com parcimônia, você possa ajudar as pessoas com aquilo que você tem, que você conquistou. Né? Eu gosto sempre de lembrar na Revista Espírita de 1800 e qualquer coisa, não vou lembrar o ano exato, tem uma entrevista de Kardec com o espírito de Júpiter, né? Que ele dá uma entrevista para Kardec. E Kardec pergunta a ele se em Júpiter existiam uns com mais e outros com menos bens.
E Kardec, e o Espírito responde para Kardec, sim, existem uns que têm mais, outros que têm menos, mas aqueles que têm mais ficam felizes em ajudar os que têm menos. É um processo natural deles ter esse tipo de postura. Aí perguntou, e a hierarquia lá? A hierarquia lá em Júpiter. Mas a hierarquia se dá por um padrão moral. Ela é natural, ela não é imposta, ela não é votada. A ascensão moral de alguém, ela produz naturalmente uma hierarquia em face do outro e que é aceita naturalmente, com naturalidade. Todos ficam bem, todos ficam felizes. Mas lá moram espíritos no nosso sistema solar, os mais avançados. Se vocês quiserem conferir isso, é só ir na famosa internet, no professor Google e digitar lá. Entrevista de Kardec com o espírito de Júpiter. Aí tem na íntegra. É bem interessante, vale a pena ser lido. Né? E é a minha ambição, porque nesse momento eu não sei de nada que seja melhor do que Júpiter. Então, eu estou doido para ir para lá, mas acho que ainda estou um pouquinho longe. Ainda tem que, como diz aí o vulgo, ainda tem que ralar muito, como se diz. Né? Mas, olha, a gente chega lá. Tá? Dentro desses compromissos, além do compromisso econômico, do trabalho também, a gente precisa tratar bem aqueles que necessitam do trabalho que a gente oferece. Né? Assim como nós temos obrigação moral de cumprir nossas obrigações com o nosso empregador, né? Nós também temos obrigação moral de tratar bem aqueles que nós assalariamos e que fazem parte do nosso ambiente. Tá? Compromisso com a família. Compromisso com a família é uma coisa... A gente sabe que a família é onde são colocados, né, os espíritos, né, para se ajustarem, para se afinarem, né? Às vezes é uma família em que as pessoas vêm, são todas amorosas, vivem bem uns com os outros, mas é uma família exemplificativa, para que as pessoas vejam que uma família, ela tem a possibilidade de viver em paz, em harmonia, serem felizes. Bom, a família dele é bacana, todo mundo vive bem, eu quero isso para mim. Mas tem aquelas famílias que vivem em harmonia. Eu não vou falar a palavra não, Cristo. Mas sempre tem um que diverge. Esse que diverge, as pessoas falam que é ovelha negra. Tem outro nome que eu uso, mas ela não gosta que eu uso, eu não vou falar. Então, a ovelha negra. Você sabe qual é? Pois é. Então esse chamado ovelha negra é alguém que foi colocado ali na família exatamente para que ele possa aprender, vivenciar essa convivência amorosa. Né? As relações conflituosas, né? As pessoas se unem, depois não dá certo, para cada um do seu lado. Faz parte de um processo de aprendizado. Né? E a gente precisa entender isso como uma escolha nossa, como uma necessidade nossa de evoluirmos, de nos ajustarmos uns com os outros. Né? Isso difere do sentimento de que nós não devemos nunca nos separar de uma pessoa que vive aos trancos e barrancos com a gente. Não, não é isso não. Quando Jesus disse que o homem não separaria o que Deus uniu, ele não falava do casamento, não. Ele falava do amor. Porque o amor, na sua expressão máxima, na sua essência, ele é indissolúvel. Quando o amor se instala verdadeiramente no coração de uma pessoa, ninguém tira mais, porque ele chegou ao ápice daquilo que Jesus falou. O amor verdadeiro, esse não se dissolve. O casamento é um contrato civil. E ninguém é obrigado a ser infeliz pelo resto da vida, baseado nesse conceito falso de que o casamento não pode ser desfeito, porque Jesus falou isso. Então, é uma questão de conhecimento, de aprofundamento de ideias e de pensamento. Mas o ideal mesmo seria que a gente conseguisse suportar toda aquela união turbulenta e ficar até o finalzinho, porque a gente teria dado um salto de qualidade na nossa evolução. Mas isso não pode nunca ter um caráter obrigatório. Okay? Compromisso social, submissão a condições inadiáveis de auxílio aos necessitados. É o compromisso espírita, abrange a prática da caridade diariamente. Todo aquele que necessita de alguma coisa, nós devemos auxiliar. E não vamos aqui classificar dinheiro, comida, só não.
As necessidades que nós temos, elas são muito variadas. Necessitamos de alguém que nos ouça, necessitamos de alguém que nos fale, necessitamos do cobertor, do prato de comida, mas necessitamos do cobertor espiritual que nos cobre, que nos acalenta, no qual nós ficamos refugiados. Necessitamos do pão espiritual que nos é oferecido diariamente pelos nossos guias e mentores espirituais. O compromisso com a intelectualização da doutrina espírita vai nos fazer também perceber o quanto os nossos irmãos do plano espiritual nos auxiliam diariamente. Quando a gente vai entendendo como é que esse mecanismo funciona, a gente começa a perceber todas as oportunidades que aparecem no dia a dia. Podem ser coisas corriqueiras, mas se a gente pensar a fundo em cada acontecimento, nós vamos perceber que tem uma mãozinha nos dando aquela oferta para que a gente possa tomar algum tipo de atitude que nos possibilite evoluir. Né? Não fugir e cair na irresponsabilidade. Medem-se a maturidade e a responsabilidade moral de ser através da maneira como ele se desincumbe dos compromissos que assume. É o homem de bem. Né? E a gente sabe que, quando a gente fala homem de bem, né, ser evoluído, é uma coisa a ser conquistada. Nós aqui ainda estamos longe disso. Mas a gente reconhece o espírita, não por ele já ser essa pessoa maravilhosa, mas pelos esforços que ele pratica para ser essa pessoa maravilhosa. Né? Compromisso é luta, desempenho de dever, em relação, é 1 hora o tempo aqui? 50? Ih, está perto de acabar, não vou conseguir falar tudo. Não fugir da cair na responsabilidade. Mede-se maturidade e responsabilidade moral de ser, da maneira como ele se desincumbe dos compromissos que assume. O compromisso com a fé religiosa é de alta relevância, pois se trata da libertação do indivíduo dos vícios e delitos a que se condicionou e que o atormenta. Eu vou pular para o finalzinho, vou pular algumas coisinhas aqui, senão não vai dar tempo. Né? Está acabando. Vou falar só de uma página do livro Fonte Viva, né? Mensagem 168. Não te julgues inatingível, todos têm seus pontos fracos e sua vulnerabilidade. Os compromissos para com a vida são múltiplos, não apenas para a fruição do gozo, mas também para o sacrifício pessoal, para a fraternidade. Ninguém te deseja impedir de fruir os gozos compatíveis com as tuas aspirações. Entre o berço e o túmulo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo aos Coríntios. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo, contudo o ideal invisível que inspirou o brilho eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura, visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão uma dureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa daquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Emmanuel. Então, entre o berço e o túmulo, esse pedacinho de vida que a gente tem aqui na Terra. A minha já está com 76 anos. Alguns já foram antes, outros estão com mais. Né? Mas é o tempo que a gente tem exatamente para evoluir, procurar se tornar melhor, para poder depois
está lá na espiritualidade, né? Levando aquela mala cheia de conquistas morais, né? Levando o nosso perispírito mais leve, que nós conseguimos aplicar a ira das nossas paixões e buscamos o amor, a justiça, a caridade, a convivência pacífica e o amor recíproco. Entre o berço e o túmulo, para uns dura pouco, para outros dura tanto. No plano cósmico, 72 anos de vida na Terra equivale a 0,05 segundos. Ou seja, no plano espiritual vai e volta. Aqui na Terra, não. Mas é de acordo com as nossas necessidades evolutivas. Eu queria falar mais, mas não dá. Escrevi demais aqui. Então, eu quero agradecer a vocês a paciência, né, de estarem aqui me ouvindo. Ficou todo mundo caladinho, ninguém reclamou. Fiquei impressionado, sério mesmo. Ninguém reclamou comigo, ninguém fez cara feia. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. Essa casa há de dar bons frutos, né? Toda semente boa produz bons frutos. E é uma alegria ver mais uma casa no movimento espírita, crescendo, cheia de pessoas, e outras virão, outros trabalhadores, porque assim é a vida. A vida não para, tá? Nem nós, nem a vida. Nós paramos aqui, mas continuamos no plano espiritual e ficamos nesse vai e volta até chegarmos a Júpiter. Muito obrigado, um beijo em todos vocês.